Eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Assembleia de Caranguejo Chama-Marés em Diferentes Fitofisionomias de Manguezal, para o segundo Simpósio de Biodiversidade de Ambientes Costeiros. Meu nome é Nicolas, eu sou biólogo marinho, mestre em Biodiversidade de Ambientes Costeiros e atualmente aluno de doutorado em Ecologia, Evolução e Biodiversidade. Os caranguejos chama-maré, agrupados nessa subfamília Gelazimine, eles são excelentes modelos para estudos ambientais, já que eles estão distribuídos em manguezais de todo o país. Além disso, eles têm um importante papel como engenheiros do ecossistema, já que eles modificam alguns parâmetros bióticos e abióticos e disponibilizam recursos para outras espécies. O manguezal é um ecossistema complexo, localizado na interface do ambiente aquático com o ambiente terrestre. Nele são possíveis identificar várias fitofisionomias, que são sub-áreas pertencentes ao mesmo ecossistema, porém com características estruturais distintas, percebidas principalmente pela diferença na vegetação do bosque. E o conhecimento da distribuição dessas espécies nessas fitofisionomias de manguezal é importante não só para a preservação dessas espécies, como para o ambiente como um todo. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi determinar a densidade populacional de caranguejos chama-marés, caracterizando a assembleia nas diferentes fitofisionomias. O trabalho foi realizado na Estação Ecológica Juré Itatins, em Peruíbe, onde a gente identificou 3 fitofisionomias de manguezal. Em cada uma delas, a densidade dos caranguejos foi realizada com quadrados amostrais de 0,09 metros quadrados, totalizando 20 réplicas para cada fitofisionomia. Esse é o mapa da área de estudo, com as 3 fitofisionomias indicadas, margem, transição e apicum. Dá para ver já que elas são bem distintas visualmente. A primeira fitofisionomia é a margem, mais próxima do curso d'água. Ela apresenta um bosque mais maduro, com árvores mais altas, formando um dossel, e a predominância de sedimento lamoso. A segunda fitofisionomia é a transição, um pouco mais distante do curso d'água. Ela não apresenta um bosque tão desenvolvido, com árvores menores e o sedimento um pouco mais arenoso. E por fim o apicum, que é a fitofisionomia já mais próxima do ambiente terrestre. Ela apresenta uma vegetação bastante esparsa e principalmente arbustiva, deixando o solo bastante exposto, com sedimento mais grosso e arenoso. Bom, depois de coletados os caranguejos em cada fitofisionomia, a densidade de cada lugar foi disposta numa matriz de similaridade de Bray-Curtis, posteriormente submetida a uma permanova, que é um teste a fim de conferir se existe diferença entre as assembleias de cada uma das fitofisionomias. Depois disso, foi realizada uma análise Simper, tentando identificar a contribuição de cada espécie na diferença entre cada uma dessas áreas. Como resultado, então, a gente encontrou 4 espécies de chama-maré: Leptuca uruguaiensis, Leptuca thayeri, Minuca vocator, Minuca rapax. Leptuca uruguaiensis foi encontrada nas 3 fitofisionomias, só que ela foi muito mais abundante na margem. Thayeri foi encontrada na margem e transição, com abundância maior também na margem. Vocator foi encontrada apenas na transição, numa densidade muito baixa. E Rapax foi encontrada na transição e no apicum, com maior adensamento no apicum. O resultado da permanova mostrou uma diferença significativa em todas as interações, tanto margem em relação à transição, margem em relação ao apicum e transição em relação ao apicum. A análise Simper mostrou que Leptuca uruguaiensis foi a espécie que mais contribuiu para a dissimilaridade entre margem e transição e margem e apicum. Já na relação transição-apicum, a espécie que mais contribuiu para essa diferença foi Minuca rapax. Bom, a espécie que mais influenciou na dissimilaridade das assembleias da margem em relação às outras fitofisionomias foi Leptuca uruguaiensis. Essa é uma espécie que preferencialmente habita locais com sedimento mais fino também, e numa região com maior inundação,
como é característico da margem, e ela também é uma espécie de menor porte comparada às outras 3 encontradas nesse estudo, o que é bastante descrito já também que animais de menor porte vão competir menos por espaço e recursos, né? Então, podendo ser encontrado em densidades maiores. Já a transição é a fitofisionomia com um padrão mais distinto em relação às outras duas, né? Com características intermediárias, tanto em relação ao solo quanto à vegetação. Apesar de ser a fitofisionomia com menor densidade de espécie, ela também foi a com maior riqueza, sendo a única que foram encontradas as 4 espécies desse estudo. Já no apicum, por sua vez, uma espécie que teve bastante influência foi Minuca rapax, que foi a mais densa naquele ambiente. Ela é conhecidamente uma espécie que tem preferência por sedimento mais arenoso, né, mais grosso, sendo uma espécie que também atinge tamanhos maiores. Isso pode estar relacionado com a resistência desses animais a um ambiente mais hostil e estressante, como é o apicum, com menor cobertura vegetal, maior incidência de calor e solo mais arenoso e salino. Bom, nosso estudo mostra que as assembleias são muito diferentes entre as fitofisionomias, o que pode estar sendo causado por diversos fatores, tanto bióticos como abióticos. Alguns autores justificam que a granulometria do sedimento é o fator preponderante na distribuição desses animais, devido à sua alimentação bastante associada ao sedimento e também a seu hábito de escavar tocas. Entretanto, apesar da diferença de assembleias nas diferentes fitofisionomias, é difícil estabelecer um único parâmetro ditando o comportamento desses animais. Concluindo então, o manguezal ele é um ecossistema extremamente complexo e variável, apresentando uma grande diversidade de parâmetros, né? Sejam eles abióticos ou bióticos. Outro ponto importante também foi a divisão do estudo em fitofisionomias, né? Foram essas sub-áreas delimitadas principalmente pela característica da vegetação. Essa divisão se mostrou eficiente, pois promoveu uma amostragem mais completa de maior parte dos hábitats que caracterizam os manguezais, né? Desde os mais próximos ao ambiente aquático, quanto aqueles mais próximos aos ambientes terrestres. E essa complexidade do ambiente refletiu diretamente nas assembleias, que diferiram em composição e densidade em todas as sub-áreas estudadas. Bom, pessoal, é isso. Agradeço a todo mundo que assistiu. Agradeço também à FAPESP pelo financiamento durante o meu mestrado e ao projeto temático durante a execução do trabalho. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Obrigado.